Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Embraer supera crises e ações acumulam alta em torno de 150%. A Embraer passou por muita dificuldade depois da quebra do acordo com a Boeing lá em 2020. Passou por um grande processo de reestruturação nos anos seguintes e começou a dar bastante resultado financeiro e o mercado de ações agora está reagindo muito bem. Vamos entender um pouco desse processo de turnaround da Embraer aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui relembrando por que a Boeing quis comprar a Embraer, por que ela desistiu desse negócio e como que a Embraer fez todo um processo de turnaround para chegar nesse resultado bom que ela está apresentando atualmente, né? Bom, tudo começou ali no dia 16 de outubro de 2017. Airbus compra controle de programa de jato C-Series da Bombardier. Basicamente, a Airbus ela é concorrente direta da Boeing no portfólio completo. Só que com essa aquisição, ela criou uma nova linha de receita que eventualmente a Boeing não tinha. E aí, para quem já teve curso de estratégia aqui comigo na BTC, sabe que estratégia multiponto faz com que uma empresa, um concorrente mais diversificado do que o outro, consiga exercer algumas estratégias de precificação que a empresa menos diversificada não consegue se defender. E aí, qual que foi o ponto? O ponto é que a Airbus ela acelerou ainda esse processo de integração. Já no dia 10 de julho de 2018, a Airbus já coloca seu nome nos jatos da Bombardier. A Boeing entrou em pânico. Por quê? Porque ela tinha um portfólio agora menos diversificado que o seu concorrente direto e tinha que fechar esse gap. O que ela fez? Ela avaliou várias opções de mercado e viu que a Embraer era a melhor opção. E aí, no dia 17 de 12 de 2018, Embraer fica com 20%, mas pode vender tudo para a Boeing a qualquer momento. Basicamente, a Boeing ela decidiu comprar toda a divisão comercial da Embraer e a Embraer ia ficar só com a parte de defesa, a princípio, né? Beleza. E aí as coisas estavam andando super bem nesse processo aí de venda dessa divisão comercial, tanto é que saiu no dia 27 de janeiro de 2020, parceria entre Boeing e Embraer recebe aprovação do CAD, ou seja, estava indo tudo bem. Até que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o mercado praticamente parou e o setor de aviação foi diretamente afetado por causa disso. As companhias aéreas começaram a cortar vários pedidos e a Boeing tinha que honrar a transação, pagando alguns milhões de dólares por essa transação de compra da divisão comercial com a Embraer. O que ela fez? Para preservar o caixa, foi lá e cancelou esse negócio no dia 25 de abril de 2020. Boeing desiste de compra da divisão comercial da Embraer. Qual que é o grande problema? O problema é que a Embraer ficou mais de um ano trabalhando na divisão organizacional para separar a divisão comercial para ficar embaixo da tutela da Boeing e também toda a separação operacional, dado que ela só ia ficar com a parte de defesa. E aí o que aconteceu? Veio a quebra desse acordo e agora você tinha uma unidade de negócio que já estava separada, que você vai ter que juntar de novo, e você não deu o devido tratamento estratégico para o negócio, dado que a estratégia de crescimento do negócio ia ficar embaixo do guarda-chuva da Boeing. E aí começou todo o processo de reestruturação da Embraer. Olha quanto que ela gastou para conseguir fazer toda a divisão organizacional e operacional. A Embraer gastou 485 milhões de reais para virar duas. Sem Boeing, como juntar de novo? Sabe qual foi o outro problema? Com a quebra do acordo, tinha muito executivo que estava na esperança de ficar agora embaixo do guarda-chuva da Boeing. Grandes executivos viram que o negócio não ia acontecer. Olha o que aconteceu no dia 16 de junho de 2020. Mais executivos deixam Embraer após fracasso em acordo com a Boeing. Então olha a situação que a Embraer estava em 2020. Um monte de companhia aérea estava cortando um monte de pedido por causa da pandemia, primeira coisa. Segunda coisa, a quebra do acordo com a Boeing fez com que a Embraer tivesse que reintegrar a divisão comercial dentro do seu portfólio e fazer todo um replanejamento futuro para o negócio. E ainda estava perdendo gente importante dentro da sua estrutura. Então o processo ele foi muito difícil. O que eles começaram a fazer? O tradicional. Então, no dia 29 de 7 de 2020, Embraer troca parte da diretoria e corta gastos para tentar superar a crise. 2020 havia um resultado muito ruim. Depois, de carros voadores à preservação de caixa, a Embraer traça seu futuro sem a Boeing. Isso foi notícia do dia 10 de novembro de 2020. Então, demoraram um tempo para fazer todo um replanejamento estratégico para saber de fato o que eles iam fazer a partir daquele momento. Olha como que demora. E pessoal, o resultado de 2020 foi muito ruim. Mas
esse replanejamento estratégico que eles fizeram no final de 2020 e executaram em 2021 foi muito bom. Vamos pegar aqui os resultados? Então, ó, tô mostrando para vocês, para quem tá vendo aqui na tela, os resultados de 2020 e 2021 fechados. Então, vamos lá. Vamos mostrar primeiro 2020, que foi tenebroso. Então, vamos lá. Receita foi de 19 bilhões 641. Lucro operacional foi negativo 523 milhões, ou seja, uma margem operacional ajustada de menos 2,7, o que fez a empresa ter um prejuízo também com várias baixas contábeis de 2 bilhões 372. Então, o ano de 2020 foi muito ruim mesmo, 2 bilhões e 300 de prejuízo líquido. Como que foi 2021 já com esse novo planejamento? A receita subiu de 19 para 22,669, o lucro operacional passou de negativo para positivo, 891, com uma margem operacional de 3,9%, e com o lucro líquido ainda negativo, mas mais próximo do break-even. Saiu de prejuízo de 2 bilhões 372 para 162 milhões de reais de prejuízo líquido. E aí eles começaram no ano de 2022 já com uma eficiência operacional, pelo menos uma perspectiva de aumento de eficiência operacional interessante para os próximos anos. E aí eles começaram a pensar já em novos negócios. No dia 20 de nove de 2022, exclusivo, Embraer se torna sócia da ExMobiles e entra no mercado de drones. E eles já estavam também investindo bastante nos eVTOLs, que é o substituto do helicóptero ali para fazer o táxi aéreo sem precisar de helicóptero. No dia 11 de novembro de 2022, com os eVTOLs, a Embraer está inventando uma indústria do zero. Conheço os bastidores. Essa unidade de negócio ela é muito boa, por quê? Porque ela é uma perspectiva do mercado para o futuro de transporte, principalmente entre o táxi, aviação e helicóptero. É uma alternativa. E a Embraer é uma das pioneiras nesse tipo de veículo. Recebeu um monte de investimento de um monte de fundo e está com uma perspectiva boa futura. E outra, a empresa ela começou já em 2022, finalzinho de 2022, mostrar resultados muito melhores. Tanto é que saiu essa notícia aqui no dia 29 de novembro. Embraer ainda opera em modo crise, mas já enxerga horizonte favorável. Ou seja, a eficiência operacional já estava mostrando resultados e a empresa já estava começando a sair do modo crise já para pensar em novos negócios para frente. Vamos ver o resultado de 2022, pessoal? Então, ó, receita passou de 22 bilhões 600 para 23.448, ou seja, nem teve um aumento tão grande assim de receita, mas olha o aumento no lucro operacional, passou de 891 para 1 bilhão 376. A margem operacional passou de 3,9 para 5,9, ganhos da eficiência operacional. E a empresa passou a ter lucro líquido, de prejuízo de 162 milhões líquido, agora passou para lucro de 171 milhões. Ou seja, agora a empresa já está com seu bottom line positivo também em 2022. Aí entra 2023. Com a empresa resolvida em termos financeiros e já com o portfólio todo bem estruturado para geração de receita futura, o mercado de ações começou a ver a Embraer com bons olhos. Tanto é que saiu essa notícia aqui no dia 6 de fevereiro de 2023. BTG vê Embraer barata. Defesa, EV e Cyber potencializam upside. E outra coisa que ajudou é que o processo de turnaround acabou. No dia 10 de março de 2023, CEO decreta fim de turnaround e vê espaço para a Embraer voltar a decolar, ou seja, pensar em projetos futuros. E aí o que aconteceu? Os resultados de 2023 foram muito bons e já no final as ações já estavam decolando. Ações da Embraer levantam voo com projeção de que a turbulência passou. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados de 2023? Então vamos lá, pessoal. Para quem está vendo aqui na tela, ó, a receita cresceu de 23 bilhões para 26 bilhões. O lucro operacional ajustado passou de 1 bilhão e 300 para 1 bilhão e 700, com uma margem de 6,5% contra 5,9% de 2022. E o lucro líquido quase dobrou, passou de 171 milhões para 333 milhões. Como que a Embraer conseguiu isso? Eficiência operacional. Entregou mais avião. Então, ó, as entregas. Aviação executiva passou de 102 entregas para 115. Aviação comercial de 57 para 64. Mais entrega, mais reconhecimento de receita. E também a parte de receita potencial foi melhor ajustada, principalmente por causa da parte de serviços. Só para vocês terem uma ideia, quanto mais avião você tem no mercado, mais você ganha dinheiro com serviços. Serviços, para quem está olhando aqui na tela, representa 27% da receita total. Outros 27% vêm da aviação executiva
executiva, 36%, que é o principal, vem da parte comercial, e defesa 10%. Mas por que isso é importante? Porque o lucro operacional, a divisão é bem diferente. Serviço tem uma margem muito alta. 55% do EBIT ajustado de 2023 veio da parte de serviço. Como ela está entregando cada vez mais avião, a perspectiva de você aumentar a rentabilidade com serviço aumenta por consequência. Então isso daqui é interessante porque traz uma perspectiva muito boa para a companhia. Quanto mais avião entregue, mais potencial de geração de lucro operacional na parte de serviço ela também vai ter. Olha que interessante, né? E uma das coisas que melhorou bastante em 2023 foi o nível de alavancagem. O nível de alavancagem estava em 2,3 vezes ali em 2022, caiu para 1,4. Ou seja, a empresa está muito tranquila na sua relação dívida líquida sobre EBITDA, já poderia fazer grandes investimentos daqui para frente. E uma das linhas mais importantes de investimento na empresa são os eVTOLs, que a parte técnica em 2023 já estava toda pronta, como eu estou mostrando para vocês aqui, que foi apresentado pela empresa, e esse ano eles já conseguiram dinheiro para começar a fabricação. Notícia do dia 15 de outubro de 2024, EV da Embraer decola a fábrica com 500 milhões de reais do BNDES. Então já está tudo minimamente estruturado, tanto a parte de financiamento quanto a parte técnica, para começar a produção e começar as entregas, e isso vai ter um impacto muito bom na receita da companhia. Outra linha que começou a dar muito certo, que começou a ser desenvolvido ali em 2018 e agora já está começando a ter entrega, e pelo contexto de guerra tem um potencial muito grande de geração de receita e lucro, é a parte de defesa. Olha essa notícia aqui do dia 20 de fevereiro de 2024. Em tempos de guerra, o C-390 da Embraer está decolando. O Santander mergulhou no potencial. É um avião para guerra, para você conseguir fazer transporte, que foi aprovado pelos países da OTAN e eles já entregaram o primeiro avião este ano para a Hungria e já tem pedidos fechados com a Suécia e com a Eslováquia. Então até a principal linha de defesa que eles têm, que nem representa tanto da receita total do negócio, já começou a mostrar grandes perspectivas futuras. E isso tudo, em contexto, começou a fazer preço na ação. No dia 26 de agosto de 2024, Embraer supera turbulências e a ação chega à altitude máxima. Eles achavam que em agosto a ação já estava alta. Para quem está vendo aqui na tela, vou mostrar para vocês o comportamento das ações da Embraer esse ano. Lá no começo do ano, em janeiro, as ações estavam sendo tradeadas ali em torno de R$ 21,60. Quando saiu essa notícia do Neofeed, as ações já estavam em R$ 44,45 e já tinham subido bastante. Sabe quanto que está agora? Agora está em R$ 55,44. Ou seja, a empresa ela teve um crescimento no valor das suas ações imenso esse ano, principalmente porque ela definiu a sua estratégia lá atrás e está entregando resultado. Vamos ver os resultados do terceiro trimestre dos primeiros 9 meses de 2024? Número de entregas aqui, ó. A aviação executiva aumentou 46% no terceiro trimestre de 24 contra 23, entregando 41 aviões. A aviação comercial cresceu 6%. Lembra do que eu falei para vocês? Quanto mais entrega, mais receita, mais potencial de geração de receita e lucro na parte de serviço. A receita líquida cresceu nesse terceiro trimestre 32%, chegando a 1 bilhão 692 de dólares contra 1 bilhão 284. Quando você pega o EBIT, o lucro operacional ajustado, a margem operacional passou de 7,8% do terceiro trimestre de 23 para 17,6% em 2024, um aumento expressivo na margem operacional do negócio. E o nível de alavancagem continuou caindo, no final de 2023 estava em 1,4 vezes relação dívida líquida sobre EBITDA, agora está em 1,3. Vamos dar uma olhada no P&L. Então vamos pegar o P&L dos primeiros 9 meses? Nos primeiros 9 meses, receita líquida de 21 bilhões 680 contra 16 bilhões 381, um crescimento de top line muito forte, até pela quantidade de entregas muito superior ao ano anterior. O que fez o lucro operacional passar de 499 milhões nos primeiros 9 meses de 23 para 2 bilhões 230. E o prejuízo líquido dos primeiros 9 meses de 23, que tinha sido de 258 milhões de reais, agora é um lucro de 2 bilhões e 99. E diminuíram bastante a queima de caixa operacional. A queima de caixa operacional dos primeiros 9 meses do ano passado tinha sido de 1 bilhão 115, agora 707 milhões. E tudo isso em conjunto fez com que as ações da Embraer
fossem cotadas a um patamar muito alto este ano, como a gente viu, alta de 150% na média ali. E a gente vai ver aqui um pouco do que a notícia diz e o que os analistas de mercado estão vendo nas ações da Embraer. Vamos ler essa notícia de perto. A Embraer vai fechar 2024 como uma das 3 ações que mais se valorizaram na B3, com variação positiva no ano na casa de 150% e papéis negociados em torno de R$ 56 neste momento. Nesta quinta-feira, dia 12, dia de queda geral na B3, os papéis fecharam com perda de 2,99%, cotados a R$ 55,24. A caminho de pagar os primeiros dividendos desde 2018, a companhia recuperou a confiança dos investidores, a nota de crédito grau de investimento e segue avaliando o desenvolvimento de novos produtos, inclusive aviões. Após um período conturbado entre 2020, quando queimou quase de US$ 1 bilhão de caixa, e 2021, marcado pelo cancelamento do acordo de venda de 80% do negócio de aviação comercial para a Boeing, pelo impacto da pandemia nas companhias aéreas e pelas incertezas sobre o futuro, a fabricante brasileira de aviões manteve trajetória de recuperação e fechou o terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 991,6 milhões, uma alta de 226% na comparação com o igual período do ano anterior. Analistas de bancos de investimento avaliam que o bom desempenho deve continuar. Segundo dados do Valor Pro, Serviço de Informações em Tempo Real do Valor, 6 instituições têm recomendação de compra para as ações da Embraer, contra 2 de neutralidade e apenas uma de venda. Demanda firme por seus produtos, aumento do fluxo de caixa livre e bom resultado operacional EBITDA são os principais motivos apontados para a valorização dos papéis. No terceiro trimestre, a carteira total de pedidos da companhia atingiu 22,7 bilhões de dólares, maior nível nos últimos 9 anos, com um aumento de mais de 25% na comparação anual. O fluxo de caixa livre ajustado chegou a 1,4 bilhão de reais e o EBITDA foi de 1,98 bilhão, alta de 168% em relação ao ano anterior. O lucro antes de juros e impostos, o EBIT, ajustado atingiu 1,6 bilhão de reais, com uma margem de 17,6% no trimestre. Abre aspas para um analista. Eles precisavam entregar mais ou menos 74 aeronaves comerciais por ano para atingir uma margem EBIT zero na divisão comercial. Hoje, eles precisam entregar entre 60 e 63 aeronaves para ter o mesmo resultado. Isso demonstra muito foco em eficiência de produção, diz o analista Lucas Esteves do Santander. Então, o aumento de eficiência operacional foi um dos drivers de melhora de resultado financeiro da companhia. Os novos pedidos do KC-390 Millennium, avião de transporte militar, multimissão desenvolvido pela fabricante brasileira, também foram catalisadores para a mudança de patamar no preço da ação. A aeronave foi escolhida por países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e também fora do bloco, sobretudo na Europa. Além do contrato com as Forças Aéreas Brasileiras, estão previstos pedidos de Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, Coreia do Sul e República Tcheca. Então, aquela unidade que representava só 10% da receita, eventualmente vai trazer bastante resultado futuro para a companhia. Para o analista do Santander, o potencial do segmento de defesa da Embraer é elevado, podendo até triplicar de tamanho no longo prazo, abre aspas. Este ano deve chegar por volta de 700 milhões de dólares de receita. A gente está falando que daqui 5 ou 6 anos, o potencial de entregar é de 2,5 bilhões de dólares de receita e se tornar a principal fonte de rentabilidade da companhia. Interessante isso, né? Por último, para Esteves, há uma mudança na mentalidade das aéreas americanas que beneficia o produto da Embraer, abre aspas. As grandes companhias americanas estão revendo frota e trocando grandes aeronaves que têm muita capacidade de assentos por aeronaves menores, mais eficientes, baratas e com números de assentos mais compatível com a quantidade de executivos que voam em média. Então, a mudança das companhias aéreas no tipo de avião que elas estão adquirindo daqui para o futuro, eventualmente podem trazer bons resultados para a Embraer. Por outro lado, a pandemia afetou a cadeia de suprimentos da indústria aeroespacial de forma acentuada, o que faz com que todas as fabricantes ainda tenham um volume de entregas muito menor do que o potencial. A Embraer também sente a demora no fornecimento de motores, componentes eletrônicos de avião
e até cadeiras. Mas, segundo analistas do Citi, ela tem conseguido contornar esses gargalos. Sabe por quê? Porque ela é mais verticalizada que os concorrentes. Vamos ver? Abre aspas. Em relação a Boeing e Airbus, a Embraer faz uma proporção muito alta, de 2/3 das aeroestruturas comerciais internamente. Esse nível de integração vertical ajuda, embora não garanta uma blindagem de problemas na cadeia de suprimentos, explica Steven Trent, que é o analista do Citi. Então, olha que interessante, né, a história da Embraer. Ela parecia estar numa posição muito desfavorável depois da quebra do acordo com a Boeing, só que agora ela se reestruturou e está com potencial de geração de valor para o acionista muito maior do que a Boeing, que depois daquela quebra de acordo lá em 2020 com a Embraer, ainda teve o problema do 787 MAX, que está trazendo problemas até hoje e a empresa está em turnaround. A Embraer, por outro lado, parecia que ia ser a maior prejudicada na quebra do acordo, agora tem melhor posição e está com o mercado a favor dela e muito diferente do que os analistas estão vendo as ações da Boeing. Interessante essa história, vamos ver cena dos próximos capítulos, mas bastante potencial de geração de receita e geração de lucratividade na Embraer para o futuro, depois de todo esse processo de turnaround. Vamos lá, pessoal, tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.